bem com vocês? Graça e paz a todos. Eu sou a tia Esther, estou com muita saudade de vocês. Vou falar da história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6, dos versículos 1 ao 15. Não vou estar lendo, que é um pouco extenso, mas eu vou contar para vocês um pouco daquilo que Deus falou comigo através dessa palavra, amém? Aqui, essa história vai contar da multiplicação dos pães e do peixe. Jesus, ele estava, mais uma vez, pregando a palavra dele. E nós sabemos que por onde Jesus andava, multidões o seguiam, né? E Jesus estava, mais uma vez, né, partindo dali para o Mar da Galileia. E os discípulos estavam com ele e eles estavam falando do reino de Deus, né, fazendo milagres, curas. E aonde Jesus estava, a multidão o seguiu, né? Nós vamos sempre ver que Jesus, ele sempre tinha pessoas que acompanhavam ele, porque acreditavam, confiavam e estavam ali para entender o reino de Deus, né? E nessa história, Jesus estava ali pregando a palavra dele, ministrando, falando e curando, só que era muita gente que estava naquele lugar, muitas pessoas. Os discípulos começaram a ficar um pouco preocupados. Preocupado com o quê, tia Esther? Começou a ficar um pouco tarde, né? E os discípulos viram que aquelas pessoas estavam com fome. E falou para Jesus, viu, mestre, não dá para mandar esse pessoal embora para casa? Só que Jesus, mais uma vez, se preocupou com toda aquela multidão. E o que Jesus fez? Ele falou, não posso despedir esse povo com fome. Eu preciso alimentar essa multidão. E pediu para que os discípulos procurassem por comida. Só que os discípulos foram procurar e não encontraram. Eles perguntou. Quando de repente apareceu um menino. Esse menino estava com seu pequeno cesto, muito simples, e no cesto dele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai nos relatar que eram mais ou menos aproximadamente 5.000 pessoas que estavam naquele lugar. Nossa, tia Esther, mas como que alimentar essa multidão toda? Pois é, Jesus, ele conta com a gente, ele conta com você para fazer os seus milagres. E naquele dia, Jesus contou com aquele menino. Jesus, ele sabia que ele poderia contar com aquele menino. E os discípulos foram até ele e ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha. O que eu quero dizer para você? Que aquele menino, ele não pensou só nele, ele não foi egoísta. Talvez para você, tia Esther, mas ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, era a comida que ele tinha, sim, mas ele não se preocupou com isso. Talvez ele saberia que não podia alimentar aquela multidão, ou talvez ele não saberia nem para que eles queriam aquilo, mas ele ofereceu o que ele tinha, tudo o que ele tinha. Jesus, pegando aquele cesto com 5 pães e 2 peixinhos, levantou aos céus, rendeu graças a Deus e fez a multiplicação. Conseguiu alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou. O que eu quero dizer para você? Que você, pequeno, pequena, juniores, você que é criança ainda, talvez pense assim, poxa, tia Esther, mas no que eu posso ser útil para Jesus? Né? Se a gente entrar nessa história, a gente consegue entender que esse menino, no meio de toda aquela multidão, tão pequenino, ele serviu como um plano para Deus. Por quê? Porque em tudo Deus tem um propósito. Na nossa vida não é diferente. Aonde quer que você vá, Deus conta com você. E Deus contou com esse menino, e esse menino, ele não se preocupou se era pouco, se era muito, mas ele confiou em Jesus, né? Então, eu quero dizer para você que você é importante para Deus, que você também pode ser um instrumento nas mãos de Jesus, né? Como esse menino foi, né? Talvez não conhecendo a Jesus, porque ele não conhecia, talvez só de ouvir falar, talvez porque ele estava no meio daquela multidão, mas ele ofereceu. Eu quero dizer para você que está na sua casa, que Deus, ele pega o seu pouco que você tem e transforma em muito. Tia Esther, mas o que eu tenho é muito pouco, eu não posso fazer nada, mas para Jesus ele pode fazer muito mais por você. Ele usa esse menino e alimenta uma multidão todinha e ainda consegue sobrar alimento, né? Na nossa vida, a bênção só é bênção quando ela abençoa outras vidas também. E nessa história a gente aprende com esse menino que o pouco que nós temos nós devemos oferecer para o mestre. E eu queria citar algumas coisas para vocês que eu anotei aqui,
que são coisas que nós talvez não queremos oferecer para Deus, para Jesus, porque nós achamos que é pouco, né? Mas eu quero falar para você que a sua inteligência, ela serve para Deus. O seu dom serve para Deus, o seu vigor que você tem, o seu bem e muito mais o seu tempo. Quando eu falo de inteligência, Tister, mas a minha inteligência pode ser usada por Deus? Sim, nós pegamos crianças que são muito inteligentes, que vai ser usada na casa de Deus para fazer uma divulgação legal, ou talvez o seu tempo para estar na casa de Deus, oferecer o seu melhor para Deus. Quando nós falamos de vigor, nós pegamos aí, tem crianças que já não têm mais vontade de estar na igreja, mas Deus pega o seu vigor e usa para entusiasmar outras crianças. Então eu quero dizer para você que você, pequenino, serve para o Senhor. Você tem valor para o Senhor, né? E essa história nos ensina isso, que esse menino, ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou, mas eu não conheço. Ele não pensou, mas é muito pouco. Ele não foi egoísta. Ele ofereceu tudo o que ele tinha para Jesus, tá? Nessa história de hoje, eu quero frisar isso para você. Não deixe que as pessoas te deixem para baixo. Não deixa, não permita. Mas sim, reconheça Jesus, né? Como o seu pai. Reconheça Jesus como seu pai, né? Não somente como seu pai, mas o Deus, ele conta com você. Ele conta e você é um instrumento nas mãos dele. Amém? Que essa história de hoje possa ficar no seu coração, tá? Se você quiser ler na sua casa, você que tem Bíblia, leia, medite, né? O tema dessa mensagem eu coloquei como entregando tudo a Jesus, né? E entenda que você é um instrumento nas mãos do Senhor e que Ele conta com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu, Tister, tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de a gente estar junto de novo, tá bom? Fica com Deus, um beijo. Amo vocês.